Boa noite a todos, abrindo novamente Hora dos Negócios. Hoje à noite com um convidado internacional, o diretor da Câmara Suíça aqui no Brasil, Stefan. Boa noite, como vai você? Boa noite, obrigado pelo convite. O Stefan é diretor da Câmara Suíça Brasileira. Acabei de saber uma informação até muito importante, são 70 anos no Brasil. Eu queria que você se apresentasse e comentasse o papel, qual a importância e as atividades que uma Câmara Comercial desenvolve. Meu nome é Stefan Buser, eu sou suíço de origem, cheguei no Brasil há mais ou menos 10 anos atrás, formado em administração. A Câmara de Comércio, na verdade, hoje em dia tem dois papéis. O primeiro o mais importante é de manter uma rede de contatos entre as empresas suíças e brasileiros que têm negócios entre os dois países. Esse a gente faz através de vários eventos que nós propomos. Nós informamos nossos associados através de atualidades sobre o Brasil e da Suíça com esses eventos. E assim se cria esses contatos entre as empresas, eles vão se atualizando entre eles como funcionam as coisas e também a gente faz negócio entre eles. O outro lado é esse apoio que a gente dá para as empresas novas no mercado, seja no brasileiro para os suíços ou no mercado suíço pelos brasileiros, que nós vamos dar um apoio inicial para eles, para entenderem um pouco melhor como funciona esse mercado. A gente faz isso com pesquisas que a gente chama de desk research, então muitas informações que nós procuramos trabalhar para eles que às vezes não sabem o idioma do outro país, para entender um pouco melhor do mercado e assim ajudá-los a viabilizar a instalação de empresas brasileiras lá ou de empresas suíças aqui no Brasil. Exatamente. O meu relacionamento com a Suíça começou, como todos sabem, eu sou contador e nós trabalhamos muito com empresas estrangeiras. Eu me aproximei da Câmara Suíça justamente porque nós temos alguns clientes suíços. Fui muito bem recebido, eu acho que o Stefan desenvolve um trabalho muito importante, as respostas são dadas muito rápidas. E uma pergunta que todos fazem: o Brasil é importante para a Suíça? Existe um relacionamento comercial entre os dois países? Existe um peso econômico? Como é que funciona? A gente considera bastante grande esse peso, principalmente para a Suíça, que é um país relativamente pequeno. O Brasil é uma grande potência para a gente em questões de fazer negócios aqui para os suíços. Hoje eu vi os números mais atualizados, que são mais ou menos 2 bilhões de dólares que estão sendo transacionados para cá, e de volta são mais ou menos 1,6 bilhões de reais também que são transitados de volta para a Suíça. E esse se faz principalmente, obviamente, pelas indústrias mais fortes na Suíça, que são a farmacêutica, química, de mecânicas, de relógios. Mas só para resumir um pouco, a Suíça considera o Brasil o país mais importante na América Latina. Apesar de ter acordos de bitributação ou de livre comércio com outros países, como o México, como o Chile, como a Colômbia, o Brasil continua sendo o mercado principal para as empresas na América Latina. Ô Stefan, você que deve ter respondido essa pergunta várias vezes, qual a pergunta mais comum que o investidor suíço faz quando vem para o Brasil? Qual a dúvida mais importante? O que ele normalmente pergunta? Eu acho que o primeiro pergunta que vem assim é para entender um pouco a complexidade do país, né? Porque ele vê que o tamanho do país, com 200 milhões de habitantes, ele não entende muito bem como abordar um país como esse, porque ele é considerado bastante complexo, né? E também como o português não é um idioma muito conhecido lá fora, obviamente também as informações não são tão fáceis de acesso. Então muitas vezes eles perguntam como é esse país, como funciona, qual é a complexidade, como eu deveria entrar nesse mercado, né? Eu acho que e depois vamos falar que esse seria o lado desconhecido. Qual que é o lado que atrás? O que o suíço entende? Não é só o mercado, deve ter alguma vantagem. O nosso mercado, por exemplo, é um mercado tremendamente atrativo. Esse é um lado positivo, porque quando eu participei de um evento na Câmara Espanhola, e um dos aspectos abordados foi o choque cultural. Você entende que existe um choque cultural grande? Existem momentos de um não entendimento um do outro? Existe isso?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós já presenciamos isso, inclusive, em empresas que nos acompanhamos, que eles foram muito bem recebidos pelos brasileiros aqui, que eu acho que com uma vantagem também da cultura brasileira de ser muito receptivo, mas às vezes se decepcionar depois que o negócio não se iniciou logo em seguida. Então eles têm que entender que o relacionamento pessoal é muito importante aqui, que realmente não uma primeira visita sucedida já vai a seguir em negócios. E eu acho que isso também é uma coisa que nós tentamos aprender para os suíços, é que não basta ter um produto excelente, que muitos produtos suíços realmente visam a ser excelentes e de primeira linha, também tem que mostrar a vantagem para o brasileiro, tem que criar um relacionamento para mostrar para o brasileiro que esse produto não é só bom, mas também que a pessoa atrás, a empresa atrás, é confiável. Acho que isso que é importante aprender também para um investidor suíço que quer trazer esses produtos para cá, os seus serviços, né? E, por exemplo, o que você pode comentar? Eu entendo que somente as grandes corporações brasileiras, tipo Embraer, tipo BR Foods, que estão no mercado suíço, a parte de sucos, não sei, eu estou supondo. Que tipo de investidor mais comum brasileiro vai para a Suíça? Qual a demanda que você tem nesse sentido? Nós mesmos temos uma demanda relativamente pequena. Nós entendemos que o mercado suíço talvez não seja tão grande. Eu acho que o atrativo dele é, de um lado, que ele está bem no meio da Europa, mesmo sendo um mercado pequeno, e, outro lado, um mercado bastante exigente. Então, se alguém quer ter sucesso, por exemplo, na Europa, é interessante começar na Suíça, porque os suíços, de tendência, assim, são um público bem exigente. Então, é um bom mercado de teste para se entrar na Europa e com isso depois lançar pelo resto da Europa. Nesse momento que nós estamos vivendo, infelizmente, um momento histórico, porém não tão positivo, vocês têm respondido muita consulta de brasileiros que estão migrando para a Suíça? Existe alguma consulta nesse sentido ou não? Você não notou nada diferente? Olha, no ano passado, tínhamos relativamente mais perguntas de brasileiros para a Suíça do que em outros anos. Então, eu acho que senti um pouco essa demanda de explorar outros mercados. E para a gente sempre, obviamente, é muito positivo, porque eu estava aguardando também essas demandas de brasileiros para ir para a Suíça, que antigamente era muito suíços vindo para cá. Mas essas pessoas, elas vão morar na Suíça. Foi nesse sentido que eu perguntei. É isso que você está falando, brasileiros que estão indo para morar na Suíça. É esse o ponto? Para a gente, chega mais as pessoas que querem exportar primeiramente, porque depois quem quer se instalar, quem abrir uma empresa, em verdade, nós estamos dando esse apoio, mas, em verdade, tem uma entidade que é parecido com, por exemplo, o Invest São Paulo, que justamente é preparado para atender todas essas demandas. E, normalmente, nós encaminhamos para eles essas demandas, para eles poderem saber melhor como se instalar a empresa, como se instalar como pessoa física na Suíça, que é uma divisão de tarefas que nós fizemos com essa entidade, porque não adianta a gente tentar fazer esse trabalho deles, que já eles estão fazendo melhor do que a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos comentar sobre o Invest São Paulo, que eu acho que você comentou uma secretaria muito importante para nós paulistas. Então, até já voltamos. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Antes do nosso intervalo, conversava com o Stefan sobre, e ele, aliás, que levantou a Secretaria Investe São Paulo. E para quem não conhece, a Investe São Paulo é uma secretaria do Estado de São Paulo, que foi instituída justamente para facilitar a entrada de investidores estrangeiros aqui no Brasil. Então, se analisa a parte logística, a parte fiscal, a parte de mão de obra, enfim. Qual a sua experiência? Porque dos clientes que eu atendo como contador, eu tive uma experiência muito positiva com o Investe São Paulo. Eu queria que você registrasse a experiência de investidores suíços com a Investe São Paulo. Qual a sua opinião? Eu posso confirmar isso, que realmente eles fazem um excelente trabalho. A cada vez que nós tivemos em contato com eles, fomos muito bem recebidos, inclusive as empresas que depois encaminhamos para eles foram muito bem recebidos. Eu acho que uma das entidades aqui no Brasil, inclusive, que é melhor preparado para receber o pessoal de fora, porque eles têm um conhecimento muito bom do próprio Estado. Eu acho que o próprio site tem algumas ferramentas para análise prévia para as empresas que são muito bem feitos. Realmente eu posso confirmar que nós também somos muito contentes com o trabalho que eles estão desenvolvendo aqui. Não posso dizer que a Investe São Paulo faz parte, é uma ferramenta paulista contra a guerra fiscal, mas pelo menos eu registro que foi uma decisão muito inteligente do nosso governo estadual de montar uma estrutura receptiva para investidores estrangeiros. Então é uma posição oficial, é um órgão oficial do Estado, aonde analisa o produto, analisa a questão ambiental, analisa a questão de logística, muitas vezes, que é muito importante. Então eu particularmente concordo também com você e falo que qualquer investidor estrangeiro deve consultar a Investe São Paulo, que é uma porta de entrada importante. Nós fomos convidados, eu sou membro da Câmara Suíça, e vocês promoveram um evento aqui no Porto de Santos, justamente para se conhecer as instalações. Eu queria que você comentasse sobre esse evento que foi realizado há uns 2 meses atrás, uns 60 dias. Correto, então, sim. Fala sobre esse evento. Eu achei muito interessante para a sociedade santista saber do fato. Como é que foi isso? A ideia, em verdade, cresceu de fazer conhecer melhor os nossos associados, que já é uma atividade que começamos a desenvolver no ano passado. E os nossos associados é baseado aqui em Santos também, que é a MSC, e eles nos convidaram a conhecer o Porto de Santos para um pouco abrir os olhos, porque eu acho que é muito importante os associados, que são empresas de vários setores, de vários ramos, para conhecer melhor tudo que existe aqui no Brasil, inclusive entre eles se conhecer, mas também conhecer a infraestrutura que nós temos aqui à disposição. E daí surgiu essa ideia e nós fomos levar um grupo de aproximadamente 15 pessoas aqui para Santos. Nós conhecemos todo o porto, nós fomos levados para uma lancha para conhecer as diferentes instalações, e eu acho que abriu realmente os olhos das pessoas que estavam junto nesse grupo para entender um pouco melhor o que é o Porto de Santos, que a gente ouve tanto falar, mas muitas vezes nunca presenciamos pessoalmente, né? Então foi uma boa... E qual foi a sua impressão? Você gostou? Eu gostei bastante, inclusive eu já a segunda vez que eu fiz essa viagem, porque eu já tive a oportunidade outra vez de conhecer, e eu acho que realmente abre os olhos para quem trabalha, mora aqui no Brasil, da importância que esse porto tem, porque realmente é impressionante, né? Todas as instalações de mercadoria que está sendo movimentada aqui, realmente é muito impressionante. Uma pergunta que pediram que eu fizesse. Existe muito café brasileiro e Santos é um grande exportador de café. Existe um relacionamento forte no café através da Câmara, ou você não tem conhecimento disso? Na verdade, hoje não temos mais muito, digamos, a relação direta ligada ao café, né? Obviamente, um dos nossos
primeiros associados era a Nestlé, que sempre era envolvido no café, Tá. mas nosso trabalho no dia a dia não tem muito a ver com café. Nós tivemos uma solicitação, inclusive uma dessas do ano passado, de uma empresa que queria exportar café para a Suíça, e nós fizemos contato com algumas empresas que trabalham nesse ramo. Era um caso, digamos, mais Específico, pontual, tá? Pontual, né? Mas nós não estamos envolvidos no dia a dia do negócio do café, mas a gente sabe da importância que tem essa relação Suíça-Brasil com café, né? Já há muitos anos. Tá. Vale comentar que a parte da Suíça, realmente a economia suíça, a parte industrial, pelo menos onde eu pude presenciar, nós somos, Brasil, grandes importadores de tecnologia da Suíça. Correto. Então, software, alguns produtos químicos. Eu queria que você descrevesse a parte comercial. Brasil para a Suíça são commodities, basicamente isso. Uhum. Minério de ferro, o Brasil exporta para a Suíça também ou pouco? Pelo que eu entendi, muitas coisas atravessam através de Genebra, mas nunca chegam no país. É uma exportação no papel que passa através de Genebra, que é um grande centro de trading de commodities. Igual o café, muito café não chega na Suíça fisicamente, ele só transita pela negociação à Suíça. Então não deixa de ser a Suíça, que é conhecido para todos como um grande centro econômico. Então Exatamente, a Suíça sim. é um grande centro, além de ser econômico, é um grande centro administrativo, onde existe uma base comercial, vamos falar, muito grande. Correto. Eu não tenho conhecimento de nenhum tratado, aliás nós falamos rapidamente, existe tratado entre Brasil e Suíça, ou qual a parte tributária entre os dois países? Qual a sua experiência nesse sentido? Bom, ainda tem poucos tratados. Na verdade, acabou de ser fechado o tratado de troca de informações, que a Suíça está nesse processo de se abrir mais, de criar mais transparência com os outros países, porque a Suíça era muito criticada para segurar todos os dados do que dados foi... bancários, dados enfim, bancários. Perfeito. E agora está num processo de mudança, acho que está bem avançando. Mas a Suíça, obviamente, tem um interesse com o Brasil de ter um acordo de bitributação e também de livre comércio em segundo tempo. Eu sei que tem certos movimentos indo nessa direção, mas eu não sei o quanto vai avançar essa negociação. Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque normalmente acontece com o Mercosul, do lado daqui, e a Suíça também está dentro de uma organização que em inglês é a sigla EFTA, eu não me lembro agora da sigla em português, que é uma pequena agrupamento de países na Europa, também que faz parte de Noruega, Islândia, Suíça e o Liechtenstein. Então, na verdade, o que você está comentando é que esse acordo comercial ou tributário, ele não vai envolver só o Brasil, ele vai envolver mais países. Então, seria alguns países da América Latina com alguns países da Europa também, seria isso? Normalmente, essas negociações são feitas à base desses blocos, né, que seria o Mercosul aqui e esse bloco na Europa, que normalmente facilita porque você negocia uma vez para vários países esses acordos. Muitas vezes nós somos consultados, vocês são consultados sobre marcas e patentes? Porque eu acho que, considerando que existe um processo, uma transferência de tecnologia muito grande entre a Suíça e o Brasil, qual o comentário que você faria sobre marcas e patentes, a propriedade industrial? E existem dúvidas, consultas sobre esse ponto ou não? Como é que você enxerga esse lado? Bom, realmente um assunto que várias empresas ficaram preocupadas. Eu sei que no passado tive algumas preocupações, principalmente na área de biotecnologia, de farmacêutico, desculpa. Hoje em dia, eu acho que a situação melhorou um pouco. Essas preocupações são menos graves, mas obviamente sempre foi discutido também, porque as empresas, por exemplo, farmacêuticos lançam remédios na Europa, nos Estados Unidos, e eles querem ter a mesma proteção intelectual aqui no Brasil, que eles têm nesses outros países. E isso pode ser um ponto negativo, então, o investidor estrangeiro, quando vem para cá, se sente inseguro por esse lado, seria essa a colocação? Eu acredito que ainda existem certas inseguranças, é importante sempre avaliar esse risco que existe nesse sentido. Um dos pontos, antes de nós encerrarmos nosso programa, eu queria que você comentasse quais os pontos que você entende que poderiam ser mudados ou pontos de melhoria para facilitar a entrada de investidores suíços aqui no Brasil. Porque
70 anos, a maior empresa investidora suíça no Brasil é a Nestlé. Deve ser ela, sim. Deve ser ela. Uhum. E é uma empresa que se dá muito bem no mercado brasileiro, eu acho que se dá muito bem em qualquer mercado do mundo. Agora, quais os pontos, não esquecendo que nós temos os 3 pontos básicos do nosso programa, administração, contabilidade e tecnologia da informação. O que você acredita que possa ser feito para alguns pontos que você entende de melhoria que poderiam agilizar esse processo? Uma coisa que eu ouvi bem recentemente de novo de uma empresa é que ela gostaria de ter mais essa segurança que quando uma decisão está sendo tomada, que ela também vale para vários anos, né? Porque as empresas suíças normalmente eles investem com prazo de 5 a 10 anos de previsão. E muitos deles às vezes têm essa insegurança que tem uma decisão, digamos, tributária feito e depois de alguns anos pode ter uma mudança nessa lei que pode causar alguma desvantagem, aumentar a carga tributária. Mudança no cálculo deles, no plano de negócios dele. Eu acho que isso que é um pouco, ainda existe um pouco esse medo dessa insegurança em definição tributária e nesse sentido. Realmente esse é um ponto, a nossa legislação, eu sou obrigado como contador, né, como receptor também, porque eu me coloco muito na mesma posição que você, de receber investidores estrangeiros no Brasil. Eu entendo que essa parte tributária, eu não gostaria de comentar sobre a parte tributária, eu falaria sobre essa insegurança, as mudanças, a volatilidade, talvez a palavra seja essa, que a nossa legislação infelizmente traz. E registrando uma experiência onde a Câmara Britânica, eu participei de uma reunião com 2 advogados tributaristas na Câmara Britânica e eles comentaram, não falaram mal, e você pelo visto não comentou também, sobre o volume da carga tributária brasileira. E eles reclamaram muito sobre a burocracia brasileira. Esse é um ponto que, na sua opinião, pesa? Nós somos muito burocráticos? Sim, muitas empresas estão preocupadas com isso, porque eles estão acostumados de outros níveis de burocracia em outros países, por isso que também, às vezes, eles estão um pouco com medo de se aventurar para entrar no Brasil. Mas, mesmo assim, como eu falei, América Latina, o Brasil continua sendo o país de maior interesse. Então, muitas vezes, eles sabem dessa dificuldade, mas eles veem o mercado, o potencial do Brasil, para ser o primeiro na lista de escolha quando eles vêm fazer negócios aqui, né? Então, tem esse balanço a ser feito na decisão de investimento. O volume, o Brasil tem um papel realmente muito grande, muito importante na América Latina. Stefano, foi uma satisfação receber você, eu acho que é sempre interessante, e queria que você fizesse as suas palavras finais sobre algum convite ou alguma coisa que você entenda oportuno nesse encerramento do nosso programa de agora. Muito obrigado. Então, eu me coloco à disposição para quem se interesse para saber mais sobre esses relacionamentos entre a Suíça e o Brasil. Obviamente, a Câmara Suíça, por ser baseada em São Paulo, a maioria dos nossos eventos acontece lá, mas sempre são abertos também para pessoas interessadas a se informarem sobre o que acontece aqui na Suíça. Nós temos essa abertura sempre a receber interessados, seja empresários ou aliás, antes, eu acho que seria muito importante que você comentasse sobre os principais eventos que a Câmara Suíça vai promover até o final do ano. Existem vários eventos ainda que vão acontecer, não é isso? É um pouco difícil de dizer quais são os mais importantes. Nós temos comissões temáticas que abordam vários temas que são jurídico, recursos humanos, marketing, que acontecem o ano todo. Então, eles reúnem e, por exemplo, o Comitê Jurídico vai ter um evento sobre terceirização daqui em breve, que a gente vai abordar esse tema que muitas empresas se perguntaram ano passado como vai continuar essa questão de terceirização. Então, é um evento importante. Vamos ter um seminário jurídico também em breve. Então, todos esses temas são... Eu não acho que tem um que é mais importante que o outro, mas... Existem vários... Para as pessoas só acessar o site da Câmara vai aparecer todos os... Normalmente lá sempre tem os próximos eventos à disposição na nossa homepage, que é www.swisscam.com.br. Lá já tem sempre colocado os próximos eventos disponíveis
Porque do outro lado nós queremos ter a agilidade. Nós temos uma programação de eventos, mas os temas sempre queremos escolher os mais atuais possíveis para garantir que nós estamos atualizados com nossos associados. Então tá bom. Então muito obrigado, Stefano. Eu acho que foi muito importante a sua participação. Estou aberto para o nosso programa, qualquer informação que você queira passar para a sociedade santista e brasileira. Então boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um dos assuntos pouco conhecidos, na minha opinião, da legislação do imposto de renda, que se chama preço de transferência. O preço de transferência, normalmente, ele é praticado quando você tem relações comerciais com empresas ligadas. Por exemplo, uma subsidiária brasileira que revende produtos fabricados no exterior aqui no Brasil. Existem preços mínimos que devem ser praticados, ou, em outras palavras, a legislação brasileira exige, ou numa matéria-prima, ou numa revenda, que uma margem de resultado seja necessariamente deixada aqui no Brasil. Esse ponto é um ponto, vamos falar, pouco conhecido. Pela minha experiência profissional, existem várias empresas que apresentam irregularidades nesse cálculo. Então, eu diria, empresas que importam e revendem produtos aqui no Brasil, caso haja relação comercial, não comercial, societária, atentem para esse fato, que seria muito importante o cálculo do preço de transferência, porque a empresa pode apresentar um prejuízo contábil e um resultado fiscal. Então, qualquer dúvida, Momento da Contabilidade, estamos à disposição para ajudar. Uma boa noite a todos.